E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu, professor Genilson, na aula de hoje vamos tratar sobre elementos narrativos. Mas antes de iniciarmos essa aula, é preciso que vocês assistam no canal de Fafá Conta o conto de Yacuba. Assistam lá primeiro o vídeo, onde ela conta justamente essa narrativa, e depois voltem para cá, para esse vídeo, e participem de toda a aula proposta. Eu vou deixar o link do canal da Fafá Conta, justamente com esse conto, aqui nas descrições do vídeo. Então só basta clicar lá e acessar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nós já vimos que os elementos narrativos, eles são constituídos basicamente por 5 elementos: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. É o que nós chamamos de pente. São esses 5 elementos, ok? Onde todo texto narrativo vai vir esses elementos. Bom, vamos focar agora no enredo. Não é o que é o enredo dentro de uma narração. O enredo é um elemento fundamental para a narrativa. Trata-se de um conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam a ação dos personagens. E ele é dividido em algumas partes. A primeira é a situação inicial. É quando o autor apresenta os personagens, mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução, principalmente dentro do conto, que é uma narrativa curta. Esses elementos vão vir na situação inicial, onde o autor vai estar apresentando os personagens, o tempo e o espaço que está acontecendo. Percebam lá no vídeo de Yacuba que vem claramente logo no início os personagens, qual é o tempo, onde está acontecendo a festa, não é? Está bem claro lá no vídeo de Fafá Conta. Bom, um outro elemento, né, uma outra divisão do enredo é o conflito, né? O estabelecimento do conflito. Um acontecimento que é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Como já tínhamos visto antes, o conflito ele vai ser a situação, o fato que vai dar origem a uma nova direção do conto, do texto narrativo. Né? Esse fato que aconteceu que vai desenrolar toda a história, que vai fazer o desenvolvimento de toda a história. Bom, o desenvolvimento, né? Que ao longo dessa sessão o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, ou seja, toda a trajetória dos personagens, até chegar ao clímax. O clímax, depois de diversas ações do personagem, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária, em que exige uma decisão ou um desfecho, né? Aquela parte final, aonde o personagem principal vai ter que fazer uma escolha, ou ele passa por uma emoção muito grande, aonde ele descobre a verdade. Geralmente a gente vê isso muito em novela, né? Quando a novela tá lá prestes
a, ao seu final, começa o clímax. Começa o descobrimento das mentiras, dos segredos, começa a se revelar os fatos que as pessoas estavam escondendo, né? Começam a encontrar com pessoas que estavam perdidas, por exemplo, né? Isso traz uma atenção, isso traz uma emoção, né? Um, um, um motivo de decisão ou desfecho da trama, né? E o desfecho, né, que é a parte final, é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. É onde a história se fecha. É onde a história se encerra. Observem que todos esses trechos, todas essas divisões do enredo, está presente lá no conto de Yacuba. Claramente, né? Vocês podem observar cada um desses detalhes lá no conto, ok? Lembrando que isso aqui é para copiar. Olha o lapisinho aqui em cima indicando. Bom, o espaço. O espaço, ele é o local onde a narrativa acontece. Não tem segredo. É o espaço. É aquele local. Está acontecendo aqui, nesse lugar. Ele é importante não só para situar o leitor, quanto ao local, mas principalmente para contribuir para a elaboração dos personagens. Mas por que isso? Isso vai definir, por exemplo, características do personagem. Por exemplo, dentro do Brasil. No Brasil nós temos 5 regiões e cada uma delas tende a ser um pouco diferente uma das outras. Vamos supor que uma pessoa do Nordeste vá para o sul do país e lá esse personagem vai ter uma postura diferente dos outros personagens, das outras pessoas que vivem lá no sul. A linguagem é diferente, o posicionamento vai ser diferente, as crenças serão diferentes. Ou seja, as características que esse personagem do Nordeste poderia levar para o Sul seriam diferentes daquelas que o povo tende a ter. Então, isso vai contribuir, o local vai contribuir para a elaboração do personagem. Aí imaginem vocês o personagem que veio do Nordeste, foi para o Sul, e no Sul ele começa a sofrer preconceito por a sua linguagem ser diferente, o modo como ele fala ser diferente. E isso vai contribuir para a elaboração do personagem. O personagem vai ficar triste, o personagem vai ficar com receio de falar, ou então o personagem vai se posicionar, vai se empoderar, não é? Então, isso contribui para a elaboração dos personagens. Bom, afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem interfere na aparência, vestimenta, costumes, oportunidades, atividades e até mesmo na sua personalidade, né? As pessoas do Emirados Árabes, por exemplo, se vestem diferentes das pessoas que moram aqui no Brasil. As mulheres lá usam burca. Aqui no Brasil as mulheres podem usar shorts, né? São culturas diferentes e o local influencia bastante no personagem. Bom, o tempo, né? O tempo ele também é muito importante para a exploração do personagem, uma vez que
Com o passar do tempo, as pessoas tendem a mudar. Os nossos posicionamentos, os nossos pensamentos tendem a mudar. Isso é natural. Bom, o tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em duas partes: cronológico, que está relacionado à passagem de horas, dias, meses e anos, e psicológico, que está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vividos por ele. Não é? Dentro de uma história, o personagem pode lembrar algo da sua infância, ou então, como a gente costuma ver em alguns filmes infantis, alguém senta para contar uma história e a criança começa a imaginar aquele passado, né? Como foi que aquela história aconteceu antes, no passado, né? Então isso está ligado ao tempo psicológico, ok? Temos agora o personagem. O personagem ele é fundamental para a história, né? Para a narração. São os seres reais ou fictícios que participam da história. Como a literatura é muito criativa, pode ser uma pessoa, um animal, um ser mitológico ou fantástico, um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. E os personagens eles podem ser divididos em três categorias. Os protagonistas são destaque na narrativa, ocupam um lugar principal da história, né? Se nós pensarmos nos personagens, por exemplo, de uma novela, nós vamos ter aquele casal, os mocinhos, né, da história, aonde a história acontece todas em volta deles, né? É eles que vão sofrer perseguições da família, é eles que vão se apaixonar, é eles que vão querer estar juntos, que a história vai justamente fazer com que eles lutem pelo amor deles, né? Esses são os protagonistas. Agora nós vamos ter os antagonistas, que são os adversários dos protagonistas, aqueles que vão criar ou alimentar conflito, dificultando a vida dos personagens, ou seja, são os vilões, né? Aqueles que querem, por exemplo, separar o casal romântico, querem impedir com que eles fiquem juntos, né? De fato, vão dificultar a vida dos personagens protagonistas. E os personagens secundários são todos aqueles que são os personagens menos importantes da história, mas que de alguma forma contribuem para a sequência dos fatos do enredo. É um amigo do protagonista, é a tia da protagonista, é alguém que participa de um plano com os vilões para destruir aquele amor, né? Secundários eles vão estar ali, ó, ao lado, sempre apoiando. A gente pode observá-los bem, né? Nas novelas, nas televisões, né? São exemplos assim bem fáceis de entendermos os protagonistas, antagonistas e secundários, ok? Bom, e agora nós vamos ter uma atividadezinha bem simples. Tem tudo a ver com o vídeo que eu pedi para que vocês assistissem de Cuba, né? Lá no canal da Fafá Conta. E a primeiro quesito da atividade, eu quero que vocês me digam qual é o conflito gerador do Conte a Cuba. Qual foi o fato que aconteceu lá que desencadeou toda a história? O, qual foi o acontecimento que levou o personagem a ir para a floresta? Né? O que foi esse acontecimento? O segundo, eu quero que vocês me digam os personagens.
de Yakuba. Eu gostaria que vocês colocassem personagem principal, personagem secular, secundário, desculpem, e o personagem antagonista, ok? Tem tudo isso lá dentro do conto de Yakuba. Qual foi o clímax desse conto? Qual foi o ponto de maior tensão? Né? Qual foi esse conto? Qual foi esse ponto, né? Esse clímax dentro do conto? E qual foi o desfecho do conto Yakuba? Como foi esse fechamento da história? O que foi que resolveu qual foi a solução do conflito? Tá ok? E o último, vocês vão produzir um conto da forma como vocês quiserem, com os personagens que vocês quiserem. Só sejam criativos na hora de criar este conto, né? Vocês decidem se querem um conto romântico, se querem um conto de terror, se querem um conto de ação, né? Então vocês ficam à vontade para escolher como vão querer fazer esse conto, desde que atenda todas essas exigências de um conto. Tem que ter o pente, podemos dizer assim, né? Os personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, certo? Precisa ter esses elementos dentro de um conto, dentro de uma narração. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like. Né? A presença de vocês é muito importante. Né? Vocês são muito importantes e as nossas aulas é todas voltadas para a aprendizagem de todos vocês. Quem quiser pode me seguir no Instagram e no Twitter, é @genilsonhenri, né? E lá vocês acompanham um pouco do meu dia a dia na minha rotina. Então fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma videoaula.